Olá, queridos, a paz de Cristo, todos são muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias que Edificam. E este aqui será, sem dúvida, especialíssimo. Você verá como Deus trabalha, atua e é poderoso em transformar desertos em oásis. Desde já te peço aí para você curtir, comentar e compartilhar. E não se esquecer de se inscrever no canal @GilsonPauloOficial. E quero aqui, antes de mais nada, de passar aqui a palavra ao meu amigo Wallace Araújo, salientar para você que o objetivo do programa Histórias que Edificam ou do podcast em ação não tem de forma alguma a intenção de lacrar ou lucrar na internet com histórias de A, de B, de C. Não, aqui o objetivo, primeiro princípio, é glorificar a Deus. Fazer do canal, da internet, um meio pelo qual Deus opera, manifesta e revela a sua graça. Aqui vejo, aqui com meu amigo Wallace, aqui como um ministério para servir ao povo de Deus e também ser um canal para a sua glória. E, portanto, aqui, eu quero que você entenda que, claro, desejamos que viralize, que exploda, enfim, mas para a glória de Deus. Aqui não tem nenhuma movimentação para fazer algum tipo de subterfúgio ou artifício com outros fins. Aqui repito e ressalto, para a glória de Deus. E nesse programa aqui, eu estou aqui muito empolgado, muito aqui entusiasmado, porque meu coração está desejoso em compartilhar com você uma história edificante, poderosa, com muitas dores, lágrimas, sofrimento, mas sem dúvida, indubitavelmente, com manifestação de graça, de poder, de bondade. Nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é capaz de, nos tempos mais difíceis, revelar que de fato nos ama. Né, meu amigo Wallace? Bom dia, gente. Que Deus abençoe. Boa tarde, boa noite, a hora que você for assistir esse programa. Pastor, eu sou suspeito em falar porque muitos dos nossos programas que a gente assiste, a gente vê de longe histórias, né? Mas essa história eu conheço de perto. Essa história é uma história que mexe muito com qualquer pessoa que está viva, né? Qualquer ser humano que tem sentido, sentimento, vai com certeza assim, impactar a sua vida. Então já te convido, não saia, não pare de assistir. Hoje, de todas as histórias que são muito especiais, mas hoje nós temos uma história que vai edificar muito você. Como o pastor disse, a intenção é de levar essa mensagem para você que de repente agora está num hospital e não tem oportunidade de se movimentar, está numa condição de não receber a visita de alguém, mas a gente está chegando através dessa ferramenta até você para edificar a tua vida. Então, já vocês vão conhecer a história de hoje. Não, pastor? Meu amigo, vou te dar aqui a honra para apresentar nossos ilustres convidados nesse dia aí. Viu? Pô, a honra é minha. Gente, então, como eu falei, hoje nós estamos recebendo aqui a Tatiane e o Danilo. São os pais do cantor Kaique Melo. E nessa conversa, eu tenho certeza absoluta que nós vamos esclarecer, nós vamos edificar. E quem não conhecia a história desse menino vai passar a conhecer, e eu tenho certeza que você vai passar a ser um agente de Deus, seja intercedendo, seja contribuindo, seja da forma que Deus tocar no seu coração. Mas eu queria que você ficasse atento a essa história. Então já quero dar as boas-vindas. Tati, seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade. Aqui é um programa, como o pastor já disse, para você ficar à vontade. Meu amigo Danilo, é a primeira vez receber o Danilo no estúdio. É um prazer, um amigo, né? Eu tenho assim, a particularidade de dizer, são amigos da minha casa. Então, Danilo, pode falar aí que você tem a dizer de estar aqui com a gente nessa manhã. O privilégio, né? Estar aqui com você, o Wallace, pastor Gilson. São pessoas que a gente admira e tem um respeito pelo ministério, por vir se posicionando num tempo difícil como homens de Deus. Me sinto assim muito honrado em poder estar participando com vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas para acrescentar na vida de quem estará ouvindo. Amém. A Tati, gente, ela na frente das câmeras é a mais contínua, ela fala pra caramba. Vocês vão ver que daqui a pouquinho ela começa a falar. Tá? Eu posso dizer assim que são amigos da minha casa. Seja bem-vinda, Tati. Mas já para darmos início aqui, a ideia hoje é trazermos à tona
mais uma vez, né, a história do Kaique e assuntos que, de repente, a internet se beneficia ou não esclarece bem, né? Primeiro, para a gente ter um ponto de partida, eu queria que a Tati, né, a mãe do Kaique, dissesse assim, como foi o início do envolvimento, como o Kaique se envolveu com a música, porque a gente sabe, né, que não existiu dentro da família um ponto assim de referência que passou de pai para avô, para tio, não. O Kaique é uma vírgula dentro de um ponto, né? Eu queria saber como foi esse início. Como é que o Kaique... Como entrou a música na vida do Kaique, Tati? Então, bom dia para todos que nos assistem. O Kaique ele começou a cantar com 9 anos. 9 anos de idade. Ele já começou a cantar no leito de um hospital, pastor. A gente estava com o Kaique internado, ele estava com uma infecção urinária. Ele ficou internado por 3 meses em Rio das Ostras. E lá, ele internado, eu falava para ele, meu filho, vamos louvar, porque Deus pode te curar. E aí ele começava a louvar, ele ficava meio que intertido. E até a dor que ele sentia começava a sumir nele, começava a esquecer. Então, ali a gente começou a perceber que ele tinha algo diferente, né? O nosso pastor de lá, pastor Sandro, ele falava pra gente, o Kaique, ele tem algo diferente na música, né? Então, quando vocês saírem daqui, levem ele para começar a louvar nas igrejas, ele falou pra gente. E aí nós começamos, né, Danilo? Levar ele em algumas igrejas que chamavam a gente já contava esse testemunho, né? Que já era um testemunho que ele estava gerando ali no hospital. E ele começou a louvar daí, com seus 9 anos. Lá dentro do hospital ele ganhou uma alma para Jesus, né? Ele mesmo falando com as palavras dele, da forma que ele achou que conseguia, ele conseguiu pela misericórdia do Senhor. Então, na verdade, sim, ele, quando nasceu no berço evangélico. Só já era evangélica quando ele nasceu, o Kaique? Então, eu não era evangélica. Nós não éramos evangélicos, nós éramos católicos. Depois nós... Tendo encontro com Jesus. Isso. E tal. Quer dizer, já 9 anos de idade, né, no hospital, começou a louvar, e quando eu louvava, eu já sentia melhora. Quer dizer, Deus recebendo louvor, já identificando que essa marca diferente, o pastor de você já identificou, e é claro, como homem de Deus, né? Isso é um sonho. Eu posso até acrescentar aqui, porque eu participei dessa fase, e eu também queria escutar o Danilo, porque o Danilo, como um bom pai da casa, né? Como a gente tem esse costume, o homem, não passar as dores. Mas eu lembro de uma cena que eu estava com o Danilo, só eu e ele, a Tati no hospital, e ele assim, se entregou em choro, né? E eu lembro da frase que ele falou assim, cara, eu não tô aguentando mais. Porque já eram 3 meses, o menino com aquela doença ali, com aquela enfermidade, eu lembro que ele foi revirado no hospital de tantos exames. Aos 9 anos, né? Aos 9 anos. A família já cristã, né? Já servia. Inclusive, nós servíamos na mesma igreja, com o mesmo pastor. E eu queria que o Danilo passasse essa parte, que eu tenho certeza que muitos ouvintes ainda não sabem, né? O que o Danilo passou, né? Que eu lembro que muito, para mim, o que ficou marcado foi assim, a sensação de impotência de pai que ele me passou. Ele falou assim, cara, não tem mais o que fazer, porque a gente levou em todos os lugares que podia, fizemos todos os exames que podia e o menino não parava de gritar de dor, né? E, então, Danilo, eu queria que você passasse assim, a tua experiência nesse período que, de repente, muita gente ainda não sabe até hoje, né? Interessante que quando a gente entrou nesse processo, na verdade, a gente percorreu alguns hospitais na Redondeza, na área, e das Ostras, Macaé, só que os médicos não conseguiam descobrir o motivo da dor. Uns alegavam que era apêndice, que era câncer, que era um nervo que tinha atrofiado, mas, na verdade, ninguém conseguiu descobrir. Eu lembro uma vez que um dos médicos renomados lá do hospital de Macaé, ele virou para mim e falou assim, o meu conhecimento vai até aqui. Eu não sei mais o que fazer, porque não adianta a gente aplicar as injeções. Kaique tomava Tramal na veia de 6 em 6 horas. Meu Deus. Quem conhece Tramal sabe que é uma injeção muito forte para conter as dores. E
Então a Tati usava essa estratégia de pedir a ele para louvar, né? O interessante é que a gente não vem de histórico de ninguém, de cristão. Eu fui criado num berço evangélico, mas Tati não tinha. Tati vinha de uma outra religião. Então, quando a gente casou, a gente vai começando a acertar as coisas, né? E para que a gente venha dar uma direção para que os nossos filhos venham ter. E eu lembro que nosso pastor Alessandro, lá de Rio das Ostras, nos orientava que a gente sempre tinha que instruir as crianças. Tem algumas coisas que ficaram marcadas no período que o Kaique era criança. O pastor fazia um culto de criança e as crianças tinham que decorar a Bíblia, um versículo, e quem respondesse primeiro, ele sempre tinha um brinde, incentivando a memória das crianças. E o Kaique sempre se destacava nessas coisas. A gente não entendia o processo, mas sabia que Deus estava preparando alguma coisa diferente. Então, nesse período de 3 meses que ele fica internado, que Deus começa a mostrar a direção que a gente vai ter. Foi quando o Kaique ele fica internado, como a Tati até falou, e ele começa a evangelizar a mãe de um amigo dele que está internado. Eu lembro que eu levava um DVD, daqueles DVD portátil para o Kaique, para ele ocupar o tempo, e era as pregações do Mindinho. Era aquelas pregações evangélicas, e o menino que estava internado do lado dele acabava sendo alcançado pela diferença que a gente colocava na vida do Kaique. Eu lembro um dia que o menino piorou e a mãe entrou em desespero, e o Kaique vendo naquela situação, ele libera uma palavra para ela, fala assim: tia, eu acredito que Deus vai curar meu amigo. Deus vai curar meu amigo. Mas só que a senhora precisa ter uma aliança. Aí ela falou: Kaique, eu sei que eu sou afastada, já tenho um tempo. Mas ele falou assim: não, mas a senhora pode voltar hoje para Jesus aqui dentro do hospital. Isso aos 9 anos de idade. Isso aos 9 anos de idade. E ele vai e libera essa palavra para ela, e ele fala: a senhora quer que eu ore para a senhora? Ela vai, aceita, ele ora. Depois a gente leva o nosso pastor faz o apelo, novamente ela aceita. Só que o interessante é que as dores foi até esse acontecimento. Ela aceita Jesus, o filho dela fica bom, tem 2 dias depois alta, Kaique fica mais 3 dias depois que o menino tem alta, e as dores param. E se o senhor me perguntar o que aconteceu? Ninguém sabia o problema, não houve diagnóstico sobre essa situação, cumpriu seu propósito lá no hospital. Rapaz, esse Deus é tremendo, né, Wallace? E depois do nada, praticamente, né, nasce na mão de Deus, as dores somem, Kaique tem alta. A partir disso, olha que história. Começa uma nova fase. Meu Deus do céu. A partir de uma doença. Você vê que a vida desse menino... Olha, assim, pelo que eu estou aqui percebendo aqui nesse início aqui da conversa, né? Deus tem 1000 maneiras de trabalhar. Somos indivíduos, temos uma história própria. Deus trata com a nossa vida de modo pessoal, particular. Ele é um Deus universal, mas também é um Deus pessoal, particular, né? E nessa história já percebe-se com clareza que Kaique carrega um chamado diferenciado, né? A gente não entende, não compreende. Claro, para vocês, um momento de dor. Imagina uma criança de 9 anos de idade sofrendo de modo, né, quase 3 meses internado, sem diagnóstico, sem perspectiva de saída. De repente, Deus trabalha, liberta, salva, Kaique do nada se restabelece, até contrariando a medicina, né, no sentido de não poder explicar. E eu entendo aqui, Tati, me perdoe que me permita, Tati, Danilo, que o que acontece com a gente, nossa história, ela sinaliza como Deus trabalha, né? Eu tenho muita clareza quando eu tenho um problema específico, eu sei que lá na frente Deus vai intervir, porque a minha história mostra que quando acontece isso, é um prenúncio, é um anúncio de um milagre, eu descanso. Ou seja, Deus de alguma forma já estava preparando vocês para uma situação difícil, que o final ele tem resposta definitiva que vai surpreender os médicos, né? Amém. E sai do hospital. Eu lembro que teve um culto em ação de graça. Ele canta nesse culto. Nós
do jeito dele, como uma criança ainda, mais uma unção fora do normal, porque o Kaique sempre foi crente. Esse menino, ele tinha um negócio assim, vamos orar. Às vezes a gente esquecia de orar, vamos comer. Ele tinha isso, eu lembro que a gente conviveu. Era diferente. Então, esse ponto que eu queria que começasse a dizer. Aqui começa a trajetória do levita Kaique, né? Do chamado do Kaique. E então, muitos, praticamente todos, conhecem quem se tornou o Kaique, né? O Kaique, ele vai pro Rua Azusa, o Kaique vai pro SBT, o Kaique participa do programa do Raul Gil. Deus sopra o nome do Kaique. O Kaique grava um single, né? Tem músicas próprias, já tem músicas dele. O Kaique, Deus deu uma caneta de ouro na mão desse menino, né? Como foi esse menino isso? escreveu, estava escrevendo muito. Eu queria que vocês falassem dessa fase, Tati. O Kaique, ele estava num período já como compositor também, né? Como é que tava essa parte, assim, do Kaique cantor? Essa vida do Kaique cantor? Como começou e acabou assim, se explodindo, né? Nesse Exatamente. sentido, assim. Então, ele começou a participar, né, de alguns concursos. Participou do primeiro concurso dele, que foi com a Fernanda Brum, né? Que foi no W Music. W Music. E aí a Fernanda foi levando, foi ajudando, levava ele para a igreja dele, né? E aí depois ele começou a ir para o Raul Gil. Não. Hã? Não. Ele foi direcionado pela Fernanda Brum. E depois da Fernanda Brum, ele recebe o convite para ir para o Rua Azusa, em São Paulo. Rua Azusa. Olha. Isso, Rua Azusa, desculpa. E aí lá no Rua Azusa, era em São Paulo, né? Lá no Rua Azusa ele começou a fazer o musical. Ele conheceu a pastora Soraya de Moraes. Sim. E aí a pastora Soraya falou: Kaique, você gosta do Raul Gil? Aí ele falou: eu gosto do Raul Gil. Ele falou: então vamos gravar uma música e eu vou mandar pro Raul Gil e você vai cantar lá. E aí ela gravou o Kaique cantando um trechinho de uma música, enviou para eles. E aí, assim, demorou muito, mais ou menos uns 2 meses. Aí eles foram entrar em contato com a gente, convidando o Kaique para estar no programa do Raul Gil. O Kaique fez a primeira participação dele no Raul Gil. Ninguém imaginava, né, que seria aquilo que Deus fez naquele lugar. Foi um dos programas que a gente mais se emocionou, os jurados chorando, Meu Deus. sabe? E assim, foi uma coisa linda. Na hora o Kaique queria desistir, porque ele estava muito nervoso. Imagina, né? Tava passando mal, mas Quantos a gente... anos ele tinha sempre assim? Ele tinha tava 12. 12, Com 12. Aí nós fizemos uma oração com ele lá antes dele entrar. Eu falei: meu filho, se você desistir agora, você lutou tanto por isso. Ele falou: não, mãe, eu vou. E aí nós fizemos uma oração para ele e ele foi assim, aquela glória. Divisor de águas, né, Tati? Foi aonde o Senhor verdadeiramente abriu as portas para o Kaique, tanto na televisão quanto em outros trabalhos que ele fez, diversos trabalhos. Logo depois o Kaique foi chamado para participar da Central Gospel, né? Através do pastor Silas Malafaia, fez o convite para ele. E aí ele começou a gravar as músicas, né? A primeira música dele não foi dele, foi uma música que era da... Esqueci o nome dela. Priscila de Paula, que é o Reaja, foi a primeira música. A mesma compositora do Não Pare, isso, da Midian Lima. Foi a primeira música dele, foi uma música muito bonita, já conta, já leva uma história, né? Bem forte, Reaja. E aí... ele tem 5 músicas, 5 canções gravadas, né, pela Central Gospel. E a última música que ele gravou foi a que ele escreveu, né? Foi a que ele... Interessante, pastor, que tem um mistério nisso aí, né? A gente às vezes acha que quando Deus quer soprar o nome, Deus às vezes tem umas maneiras diferentes de trabalhar. A gente pegou algumas músicas de compositores até famosos, Priscila de Paula, Anderson Pires, o Anderson Freire mesmo doou uma música para o Kaique, até tem a Tua Vontade. Só que a música não conseguia chegar na rádio.
E eu lembro uma vez que o Kaique foi fazer uma agenda em São Paulo, e eu sempre falava para ele, meu filho, você tem que compor. Você precisa compor suas músicas. Ele, mas pai, mas eu não sei. Eu falei, meu filho, você tem que ler a Bíblia. O mistério é você ler a Bíblia. Porque quando você lê a palavra, Deus vai revelar para você uma canção. Meu Deus. E eu lembro uma vez, uma cena, né, Tati, que marcou muita gente, foi... Ele entrou pro quarto, pegou o violão e foi pro quarto tentar escrever uma canção. Aí, daqui a pouco ele volta, mãe, não consegui, mãe. Não consegui. Triste. Triste. Falei, calma, meu filho. No momento certo, Deus vai te dar a sua canção. Aí Kaique vai fazer uma agenda em São Paulo. Aí Deus usa o pastor lá em São Paulo para ele, ó. Eu vi quando você estava no quarto. Meu Deus. Quando você chegar em casa, você vai voltar e eu vou te dar a canção. Kaique volta da agência de São Paulo, entra pro quarto e Deus dá a canção para ele. Meia hora depois, ele sai e fala, mãe, escrevi a música. O interessante é que é a música que até hoje toca na rádio, que é a última canção escrita por ele, que é Eu Estou Aqui. Então a gente entende que Deus tem um mistério diferente na vida do Kaique. Eu lembro uma palavra que é gravada na nossa vida, que o pastor Alessandro liberou para a gente no início da nossa caminhada. Deus tem caminhos diferentes para o Kaique. Só que a gente, às vezes, acha que o caminho diferente de Deus é da maneira que a gente pensa. E a gente tem visto, assim, verdadeiramente como tem sido o caminho que Deus tem preparado para o Kaique. Hoje a canção que ainda toca na rádio é a que ele compôs. Meu Deus. A única que ele compôs é a que perdurou. E ele tem mais Ele tem mais quatro músicas que ele canções compôs prontas. antes dele passar Sofreu mal. acidente. Só não foi gravada. Mas, parceira, me permita aqui fazer uma pergunta assim, né? Já até caminhando em direção ao acidente. Claro, o acidente é aquilo que é inesperado, né? Daí que é um acidente. Ninguém programa, projeta e pensa. Pelo contrário, Kaique no auge do ministério dele, quer dizer, auspicioso, desejando mil coisas, enfim, de repente vem esse acidente. Eu já vi vários comentários na internet diferentes em relação à causa, o motivo, assim, para esclarecer de fato o que aconteceu, como foi isso? Foi acidente de moto mesmo, uma questão pessoal, para que a pessoa que entenda de fato, de verdade, o que aconteceu com o Kaique nesse sentido do acidente, Tati? Então, o Kaique, nós não sabíamos, mas o Kaique ele teve um aneurisma, né? Foi por isso que teve a queda. Ele foi para a escola de manhã, né? Costumava ir ele e a Aniele numa moto elétrica, né? E aí ele foi para a escola por volta de umas meio-dia, assim, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp, falou, mãe, tô indo para casa. Nisso ele ia vir em casa, tomar um banho, voltava a buscar a Aniele. E aí ele não falou Chegou. que ia vir para a escola, ia vir para casa, mas não apareceu, né? E aí, mais ou menos por volta de 1 hora, assim, nós recebemos uma ligação do telefone dele. Eu atendi, eu falei, fala, Kaique. E aí uma mulher falou, mãe, o seu filho caiu aqui no Canal Faria, uma rua que tem lá perto de casa. Vem para cá, que a gente já chamou o corpo de bombeiro, e ele tá botando muito sangue pelo nariz. Aí nós fomos correndo para lá, né? Chegamos bem rapidinho, cerca de 4 minutos. E aí, quando nós chegamos lá, chegamos junto com o corpo de bombeiro já. Pra gente, realmente, tinha sido que ele caiu, né? A princípio, parecia que ele tinha caído da moto, alguma coisa assim. Chegamos lá, ele não estava respondendo. Ele estava com a mão, assim, no rosto. Não tirava a mão do rosto, ele apertava muito a mão. E aí a gente tentava falar com ele. Logo depois, o bombeiro tirou a gente de perto, botou ele dentro da ambulância, levou ele para o hospital. E nisso, chegou lá no hospital, o médico falou assim, mãe, o Kaique estourou uma veia na cabeça, nós vamos precisar operar com urgência, né? Só que o que parecia é que ele tinha caído, batido a cabeça e por isso estourou a veia. Só que depois, quando nós fomos perguntar para as pessoas que estavam próximas, que viram,
né, algumas pessoas relataram pra gente que ele já estava tentando parar a moto e ele estava vindo com a mão na cabeça e que ele estava passando mal. Ou seja, ele estava passando mal antes de cair, né? Uma pessoa falou que ele estava dando convulsão, né? O bombeiro ainda chegou e perguntou para ela assim: você sabe o que é convulsão? Sabe como é que é? Ela falou: não, eu sei, ele estava dando convulsão. Ela falou: então tá bom. Perguntou para mim: mãe, ele já teve isso antes? Eu falei: não, nunca teve nenhum quadro de convulsão, na minha família também nunca teve. Então, os médicos, eles acreditam que a veia estourou quando ele ainda estava na moto. Ele não aguentou a dor. É por conta disso que caiu, né? E ele caiu. Me permita aqui uma pausa. E eu queria que isso virasse um corte, porque isso me causa repúdio há muito tempo, né? A internet se aproveita, né? Eu já vi até corte na internet com moto de 1.100 cilindradas e dizendo que um menino, adolescente, sem capacete, andando por aí, e esse programa aqui é para isso, né? Primeiro, o Kaique estava vivendo um momento de ascensão e aonde muitas empresas ligavam. Eu lembro que eles toda hora me ligavam: chegou uma vitória aqui, um banco que chegou lá, uma mesa. E essa moto elétrica foi meio que um patrocínio, né? Algo assim, para o menino divulgar. Foi do trabalho dele, parceria, né? Uma parceria. E uma moto elétrica que você anda, que você critica, que é autorizado um adolescente andar na nossa legislação, dentro do nosso país, andar, só não pode pegar rodovias, né, a linha amarela, Brasil, que não era o caso, né? Então, para a gente matar isso, o Kaique não sofreu um acidente numa moto de alta cilindrada e estava pilotando sem habilitação. O Kaique estava numa via que ele é um trajeto próximo de casa, 5 minutos de casa, e temos relatos, né? Foi dito pela mãe que ele estava muito devagar ao ponto de colocar o pé no chão e tentar parar. Ele começou a sentir esse desconforto na cabeça antes, nós estamos testemunha disso. Então, eu queria deixar aqui o nosso repúdio a isso, porque isso já é fruto de muito problema emocional na casa deles, tá? Eu queria que o pai dissesse aqui, porque eles podem dizer melhor. Eles passam, pastor, hoje, já acredito que Deus já passou por isso, mas passaram ao longo desses 2 anos do acidente por muita situação e estão calados até hoje. Então eu queria que você dissesse, Danilo, assim, tudo que vocês já passaram do lado de vocês que ainda não saiu na mídia. O que acontece? Na verdade, o Kaique, ele sofreu um acidente. O interessante, ele passou mal, pastor. Ele teve um aneurisma, tentou parar a moto, não conseguiu parar a moto, parou, bateu com a cabeça, teve um traumatismo craniano. Se o Kaique estivesse a pé, seria da mesma maneira. Seria um AVC, um aneurisma, que faria ele sofrer o acidente. Então, só que foi especulado muito na mídia que o Kaique estava em moto, que nós fomos imprudentes em dar uma moto. Só que o Kaique, ele ganha uma moto. Essa moto ele ganhou de um concurso que ele venceu. Então, todo mundo anda, você vai na praia, hoje o que mais você vê, às vezes não tem nem vaga para estacionar de tantas motinhas elétricas que tem. Então, só que o caso do Kaique foi o seguinte: o Kaique passou mal. E ninguém escolhe passar mal. Ninguém escolhe ter um mal súbito. Só que quando o Kaique ele passa mal, que ele tem esse aneurisma, ele tenta parar e não consegue, cai, bate com a cabeça e teve um traumatismo craniano. Só que nesse processo que o Kaique vai para o hospital, depois do acidente, quando ele chega, ele opera tal, e ele começa a entrar, aí começa a nossa fase de internação. A gente vai ficar ali 4 meses e 15 dias com o Kaique internado. Só que o que levou hoje o Kaique chegar ao estágio foi que depois de 7 dias, o Kaique estava bem, pastor. Falando, conversando com a gente. Ele faz a cirurgia. Ele é destubado. E ele volta. Ele fala com os enfermeiros, fala com vocês.
Tati vai explicar melhor. Explica, Tati, como é que foi essa parte? Ele voltou depois da cirurgia? Depois de 7 dias que ele já estava internado, os médicos prepararam ele para ser estubado. Aí o médico falou, olha, isso foi numa sexta-feira, o Kaique, ele está bem agitado, nós estamos preparando ele, tirando os sedativos com calma, para daqui a pouco a gente poder estubar. E aí, mais ou menos lá para segunda-feira, a gente faz essa estubação, tem que ser tudo com calma. Nisso saiu o plantão, né, que ficava lá durante o dia, e entrou o que ficava à noite. E aí chegou um médico um pouco mais novo, avaliou o Kaique, avaliou todos os outros que estavam lá, que eles fazem isso quando eles chegam, e aí ele falou assim, Kaique, levanta a mão. O Kaique levantava a mão. Aperta a mão da sua mãe. Ele apertava. Ele respondia tudo. Ele só não estava enxergando ainda, porque ele estava com os olhos bem inchados devido à cirurgia na cabeça, então estava fechado, mas ele estava respondendo super bem. Aí o médico falou, mãe, vai lá para fora que nós vamos estubar o Kaique. Ali eu senti um aperto no meu coração, não senti uma paz, né? Mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E aí fui lá para fora, daqui a mais ou menos uns 15 minutos eles me chamaram, entrou eu e o Danilo. Aí chegamos lá dentro, ele já estava sem o tubo, ele pedia água, falava com uma voz bem grossa por causa do tubo, que ficou muito tempo. Ele falava, quero água, quero água, quero água. E aí o Danilo ficou um pouco ansioso, querendo contar algumas coisas que já tinha acontecido para ele, né? Nesse período. E aí o médico falou, tira o pai, que o pai está muito agitado. Aí tirou o Danilo do quarto. E aí falou assim, mãe, olha só, agora vai para casa descansar, que eu sei que vocês estão um período aí sem ir para casa. Nós já estávamos lá 7 dias sem ir para casa dormir. E aí ele falou, vai para casa descansar que o Kaique está bem. E nisso nós fomos para casa. Aparentemente, parecia que dali ia começar a melhorar as coisas, né? E aí dormimos. Quando foi de manhã, Danilo me acordou. E eu estava assim, um pouco mais relaxada, porque já tinha 7 dias sem dormir em casa, só dormindo lá nos cantos. E aí eu descansando um pouco mais, o Danilo me acordou e falou, Tati, vamos embora, levanta, vamos para o hospital. Eu falei, calma, Danilo, calma, o Kaique tá bem. Ele, não, Tati, vamos embora. Ele tentou falar alguma outra coisa, me enganar com alguma outra coisa, porque ele não queria dizer o que tinha acontecido. Interessante. O que acontece? Eu recebo a notícia que o Kaique tem uma parada cardíaca de madrugada. Meu Deus. Como é que eu, como pai, vou passar para minha esposa que o Kaique teve uma parada cardíaca e volta a ser entubado novamente? Eu tento levar ela para o hospital. Vamos, amor, vamos. A gente precisa voltar para o hospital para preparar o ambiente para ela receber essa notícia. E é essa notícia que vai mudar a nossa vida. E eu falo, vamos, Tati, vamos para o hospital, vamos. E ela, não, Danilo, o Kaique está bem, a gente pode... Deixa eu descansar só mais um pouquinho, porque ela estava muito cansada. Só que eu fui obrigado a contar para ela. Tati, vamos para o hospital. Ele falou, vamos para o hospital que o Kaique teve uma parada. Aí eu falei, que isso, Danilo? Que parada? O Kaique estava bem, a gente saiu, ele estava falando, estava bem. Ele, Tati, acabaram de me ligar, disseram que o Kaique teve uma parada e voltou a ser entubado. Aí voltamos para o hospital, chegou lá, o Kaique realmente estava entubado, realmente tinha acontecido isso, né? Os médicos disseram que foi uma intubação precoce, né, que não deveria ter sido daquele jeito, daquela forma, porque ele estava bem agitado. E aí começou a nossa luta, né? Porque dali por diante, o que acontece? Até então, até aquele determinado momento, antes dele ter a parada, ele estava se recuperando da cirurgia, né? Só que depois que ele teve a parada, ocasionou uma lesão no cérebro dele, né, que começou a trazer as sequelas, né? As sequelas que hoje a gente trata, né, para tentar... Temos aqui umas fotos. Só permite exibir? Permite? Pode. Isso aí já é quando ele chega em casa. Essa aí é quando ele, depois da parada. A gente percebe que a cor dele, né? Ele mudou muito por causa das medicações, eram muito fortes. Rapaz, Aí, ó, são 7 dias, olha lá. 7 dias que ele estava
quando ele... A primeira vez Isso que aí ele foi está antes entubado. dele ser estubado. Tá lá a data, né? Tá lá a data. Tá lá, na 7. cabeça dele. Um total de dias. Tem mais imagem? Aí já, já- já Então, nessa, pode voltar. agora nesse momento pós, né, parada, as sequelas, qual foi o diagnóstico do médico em relação a isso? O que se espera do Kaique nessa situação lá atrás, naquele momento? Então, o Kaique, devido à sequela, eles falam que o Kaique teve um AVC, né? E aí ele falou, mãe, o Kaique ele é muito novo, né? A gente pode tentar fazer aí ele evoluir, né? Dentro desse quadro que ele está, ele pode evoluir um pouco mais. A gente não pode dizer que ele vai voltar 100%. E o seu médico falando. E aí, no hospital, a gente falava, eles sempre davam notícias ruins, sempre falavam que ele não ia sair do respirador, Kaique ficou muito tempo no respirador. Para voltar a respirar sozinho foi uma luta. Todos os dias a gente lidava ali com o espírito da morte, porque todas as vezes que a gente chegava no hospital, a gente poderia ter, sim, né, uma notícia que ele tinha falecido, porque o Kaique ficou bem ruim, muito ruim mesmo. Teve dias que a gente só sabia clamar. A gente clamava no hospital de 3 em 3 horas. Começamos a fazer lá corrente de oração. Vinha igrejas de outros lugares, pessoas que a gente nem conhecia, se juntava lá no pátio do hospital e a gente fazia oração, porque o negócio estava difícil. Depois que tiraram o sedativo do Kaique, ele ainda ficou mais ou menos uns 20 dias para acordar, né? Depois do coma, né? Primeiro eles induzem o coma. E aí, depois que eles tiram a medicação, a pessoa ela tende ou a acordar logo ou a continuar no coma, só que sem a medicação. Eles não estão mais ali induzindo. E aí, a nossa luta foi para ele acordar, foi mais ou menos uns 24, 25 dias para ele poder acordar desse coma. E aí, a médica sempre falava para mim, olha, ele pode acordar como hoje, como pode acordar daqui a 10 anos. Todos os dias, quando a gente tinha a conversa com o médico, sempre era alguma coisa difícil. A gente nunca conseguia ter uma notícia boa, era sempre uma notícia difícil. E aí, aquilo ali estava me cansando muito. Vocês viram, o Kaique ficou bem debilitado, ficou muito, muito escuro. Eu, como mãe, não aguentava ver. Eu ficava lá dentro o tempo todo, mas assim, eu pedia, Senhor, me dá graça, porque eu também não queria deixar meu filho sozinho. Né? Como ele era de menor, eles deixavam eu ficar perto dele no CTI. Mas eu não podia sentar, eu tinha que ficar em pé. Se tivesse algum tipo de parada de alguém, eu tinha que sair. Né? Então, eu não podia sentar, mas eu podia ficar ali. Eu ficava a maioria do tempo lá dentro e meu marido lá fora. E aí, a maioria das vezes, o médico sempre falando pra gente notícia ruim, sempre falando notícia ruim. E aí, teve um dia que eu cheguei no hospital, o Kaique tinha passado mal a noite toda, e aí uma enfermeira me chamou. A maioria dos enfermeiros, os técnicos, todos eram cristãos. Deus, ele selecionou pessoas maravilhosas, né, Danilo? Para cuidar do Kaique, pessoas que nos ajudaram em oração. Todas as vezes a gente chegava lá, era um abraço, era uma palavra, ainda que nós estivéssemos naquele cenário de morte. E aí uma pessoa chegou para mim, uma enfermeira chegou para mim e falou assim, mãe, Kaique está sofrendo muito. Aí eu falei assim, eu sei. Ela falou assim, entrega para o Senhor, né? Deixa o Senhor fazer a vontade dele, porque as pessoas achavam que o Kaique ia morrer. E aí eu falei assim, mas eu tenho orado desse jeito, eu peço para o Senhor fazer a vontade dele. Ela falou, isso aí, não segura não. Se Deus tiver que levar, é melhor que leve, é melhor do que ele ficar sofrendo aqui. E aí eu fui lá para fora, chegando lá na cantina, era mais ou menos às 9 horas da noite, eu comecei a clamar alto, comecei a chorar, falei, Senhor, se o Senhor quiser levar, leva, só não aguento mais essa situação. Porque eu não aguentava mais ver o Kaique daquele jeito, sofrendo, cada vez mais magro. E assim, às vezes, realmente parecia que a gente estava orando errado, né? E aí eu comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, leva, se o Senhor tiver que levar, leva. Me ajuda, mas leva. Não deixa meu filho ficar sofrendo desse jeito. E aí o Danilo ainda... Não ora, Tati, não ora desse jeito. Não queria que eu orasse desse jeito, mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. E aí nós fomos para casa, deixamos ele lá. Não podíamos dormir lá. E aí, quando foi no outro dia, nós voltamos, estava o Kaique lá de novo. Eu falei, Senhor, se o Senhor não levou, alguma coisa o Senhor quer. Porque eu já orei, eu já entreguei. Então, se o Senhor quer que o Kaique fique, pelo amor de Deus, nos ajuda a sair daqui. Porque parecia um buraco que nunca tinha fim. E aí, nós começamos
a estender mais as orações. A gente saía dali só para consagração, voltava, orando, subindo um monte. E aí o Kaique começou a melhorar um pouco, começou a ter melhoras. Teve um dia que o Kaique, ele estava bem, já estava melhor, saindo do respirador. Nesse dia foi até muito, muito engraçado, porque o Danilo, ele naquela época, ele tinha mais fé do que eu, né? E aí, ele chegou para mim, nós chegamos no hospital e a médica falou assim, olha, Kaique voltou pro respirador, tá? Ele precisou voltar, passou mal a noite toda. E aí eu comecei a murmurar, comecei a chorar, a reclamar. Falei, caramba, não sei o que lá... Coisas de mãe, né? Nós somos falhos. E aí, somos humanos, né, nós Tati? somos humanos. E aí o Danilo chegou e falou assim para mim, Tati, você não crê que amanhã a gente pode voltar aqui e encontrar ele fora do respirador? Aí eu falei, não, Danilo, como isso? Não tem lógica. Aí que voltou hoje pro respirador, como é que ele sai amanhã? Ele falou, Tati, Deus pode fazer. E aí nós fomos embora para casa nesse dia, eu chateada, porque aquela situação não se resolvia, sabe? Quando foi no outro dia, nós voltamos. Aí Danilo entrou primeiro no CTI. Sempre entrava um primeiro, depois o outro. Sempre ele entrava. Eu deixava ele entrar porque eu tinha medo de entrar e tomar um choque. E aí ele entrou. Quando ele voltou, ele falou, o que eu te falei? Aí eu falei, o quê? Ele falou, vai lá para você ver. E quando eu cheguei lá, o Kaique estava fora do respirador. E aí Deus começou a cada vez mais mostrar o contrário, né? Do que a gente achava que seria morte, Deus começou a mostrar que nós iríamos sair daquele cenário de morte. E aí, graças a Deus... Teve alta. Tivemos alta. Eu tive no hospital, acho que foi nesse período, e eu lembro que, assim, a Tati estava emocionalmente, assim, você que é mãe, pai, pode imaginar. Mas eu lembro que o Danilo era tipo uma âncora ali, uma base ali. Um esteio, né? Um suporte. Ele falou uma frase lá, e eu queria que você repetisse aqui, né? Sua experiência como pai, como homem, num momento de muita fragilidade, muita pressão emocional. Mas eu queria que você compartilhasse o que foi, assim, você naquele cenário ali. Ali, né, a gente chega uma fase, né? Ou você crê ou crê, né, pai? Porque o que aconteceu? Eu não podia nem chorar perto dela. Porque se eu chorasse perto dela, então às vezes eu tinha que sair andando pelo pátio do hospital para poder chorar. Extravasar também. E eu entrei num processo de fé. Deus tipo assim, me fortaleceu de uma maneira que eu lembro que eu orava de 3 em 3 horas de joelhos dobrados, com a mão estendida na porta do CTI. E o interessante é que Deus usava essa situação para outras pessoas virem até a gente. Aí como é que você libera uma palavra de cura para a vida das pessoas, quando na verdade quem precisa da cura é você? Só que Deus me fez entender que não é sobre mim. Não é sobre a minha situação. É sobre a mão dele, sobre a vida das pessoas, e o poder é dele. Ele cura quem ele quer. Somos vasos de barro, né? Excelência de Deus, né? Eu lembro muito que eu vivia que era igual o Jairo. Jairo quer levar Jesus para casa, mas no meio do caminho Jesus ainda cura a mulher do fluxo de sangue. Teve que parar. Teve que parar. E a gente ficava ali, né, Tati, aquele tempo na cantina do hospital, e tantas pessoas iam lá. Tem um pastor aqui, tem alguém para fazer uma oração? E Deus foi marcando a nossa vida com pessoas que a gente orando, com pessoas que aceitaram Jesus ali naquele tempo que a gente ficou no hospital. A gente começou a fazer o culto, as pessoas eram atraídas a receber uma oração, a voltar para Jesus. E imagina, eu vejo a minha mulher, a minha esposa, a maior autoridade sobre a vida do meu filho, entregar ele para Jesus. Falei, agora Deus vai levar. Eu lembro que para mim entrar no outro dia, eu me tremia todo. Porque Deus, na verdade, estava querendo um ato de fé da parte dela. Igual Abraão. Quer dizer, nesse caos todo, Deus trabalhando, né? Na vida do Kaique, é um mistério, uma situação
que se revelará mais à frente, né? Não entendemos agora, essa é verdade, mas está acontecendo. Mas em meio a esse turbilhão de problema, também atua na vida do senhor, na vida da senhora, das pessoas com as quais vocês conviviam naquele espaço. Nesse ambiente de lutas, essa luz maravilhosa, essa mão poderosa presente na vida de vocês, né? Que coisa maravilhosa, né? E é disso que eu vou falar, né? Esse milagre, né? A Tati citou que todo dia recebia notícias. E eu queria entrar aqui nesse último bloco e você dizer, Tati, dessas notícias, quais foram as notícias que você teve de sentença médica que o Kaique não falaria, que o Kaique não tal, e o que está acontecendo hoje? Isso é fundamental, porque se você não entende que é a mão de Deus, você vai entender agora. Então, lá no hospital eles falavam que o Kaique não ia sair do respirador, que o Kaique tinha o diafragma dele tinha atrofiado, né? E quando nós saímos do hospital, ele já saiu, ele saiu de oxigênio, só que no outro dia ele já não tinha mais oxigênio, ele já não estava mais usando oxigênio. Primeiro milagre que a gente vive. Ele já não usa mais o oxigênio até hoje, ele fica lá em casa somente assim, porque precisa ficar, né, para uma emergência, mas ele não usa mais o oxigênio. Os médicos falavam que Kaique iria praticamente vegetar, né? E hoje a gente vê totalmente o contrário. Kaique, cada vez mais, eles têm se esforçado. A gente tem vídeos nas redes sociais que os fisioterapeutas falam para ele: Kaique, levanta a cabeça. Vai, Kaique, levanta a cabeça. E ele tentando levantar a cabeça. Né? Olha. Ele não consegue falar ainda por causa do trauma. Só que ele entende. Ele só não consegue ainda falar, mas ele entende o que estão pedindo para ele fazer, porque ele tenta fazer, entendeu? Então, assim, nós temos visto totalmente ao contrário do que foi dito, que ele não iria fazer, que ele iria vegetar. O olho também, né? O olho, quando ele saiu, saiu com um olhar muito parado, né? Mas, assim, o médico falou, isso é do trauma. Com o tempo, as coisas vão melhorar um pouco. E realmente hoje ele já fixa mais o olhar quando você olha com ele. O médico sempre fala pra gente, quando você for falar com o Kaique, olha nos olhos dele, vira o rostinho dele para ele olhar para você e ver que você está falando com ele. Porque assim, o cérebro da gente, nós temos duas partes, né? O médico nos explicou. Uma parte do nosso cérebro funciona, a outra não funciona. E o que acontece? A parte que funciona do nosso cérebro, no caso do Kaique, foi lesionado. Foi a parte lesionada. Então, a outra parte começa a fazer o que o outro não está fazendo. Isso se chama neuroplasticidade. Entendeu? Isso, Então, o que acontece? O cérebro começa a aprender tudo de novo. É por isso que ele precisa passar por fono, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. Por quê? A fisioterapia respiratória ensina ele a respirar pelo nariz, porque ele estava de tráqueo. Então, quando ele estava de tráqueo, ele respirava por aqui. Não tinha respiração pela boca nem pelo nariz. Por 7 meses. Depois que tirou a tráqueo, ele precisou fazer a fisioterapia respiratória para voltar a aprender a respirar pelo nariz. E assim é com a fono, que ensina ele a comer. Nós temos vídeo na rede social dele já voltando a ingerir coisas meio líquido, né? Sopa. Porque é esse início, né? Ela ainda não liberou para a gente dar totalmente para ele, mas ela tem dado 2 vezes na semana. O fisioterapeuta motora sempre coloca ele de pé, sempre põe ele sentado, tentando mostrar para ele que ele tem que segurar o pescoço. Então, assim, é como se fosse um neném, né? Ele precisa reaprender tudo de novo. Tem essas imagens aí, né, dele atualmente agora. Atualmente, e eu queria que o Danilo fosse explicando, assim, pontuando coisas que o médico disse que não... aquela imagem lá anterior, né, assim. Olha essa imagem anterior. Como ele chegou. Olha como ele chegou. Volta só um pouquinho para você. Olha como ele chegou. Quando o Kaique sai do hospital, assim, ele até chega em casa. Irreconhecível, né? Assim, irreconhecível, com a traqueostomia. Só nesse período da traqueostomia, ele ficou 7 meses. Aí o médico fala para mim, pessoa. o médico fala para mim que nunca mais ele ia tirar a traqueostomia.
Olha 7 só. meses depois, Deus faz um outro milagre. Esse nunca mais, jamais. Nunca não tem mais, jeito. jamais. Dada ele não sabe o Deus que a A gente gente serve, né? Aí, ó, Kaique chega em casa esquelético. Só bom. que olha hoje o Kaique. Meu Deus. Isso aí já se reabilitando, já está sentando. Glória Tem a vários, Deus. tem outros vídeos na Olha a gente. cor dele, uma cor Olha normal, a cor né? diferente, ó. Aí, ó. Ele fazendo, ó. Ó. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Senhor. Eu lembro que vocês Ó. falaram que é uma vitória muito Aí grande, levanta né? na cabeça, ó. Olha ele forçando a levantar a cabeça. Não, ele ainda fala que ele tá fazendo. Ele ouvindo, entendendo, tentando, né? Ah, Esse tratamento também é uma conquista de vocês, né? Que vocês isso falaram, é um né? milagre. A gente tá vendo assim a mão de Deus, né? Olha lá, Olha lá, ó, ele tentando. ó. Glória a Deus. Nesse dia a gente viu assim a mão de Deus, que para Deus nada está perdido. meu Deus. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia, né? Nós Amém, cremos Pai. assim. Passa essa. O que nós podemos afirmar aqui, pastor, é que nossa limitação humana vai até um certo ponto. O Kaique, ele está na mão de Deus e ele é um mistério, né? E a gente não tem agora, até quem disse e quem pensou alguma coisa, acho que não tem como mais questionar nada. Na verdade, é deixar Deus fazer. E nesse último bloco de Deus fazer, rapidamente, vocês hoje têm desafios diários. Ah, Né? com certeza. Eu queria que vocês falassem assim, como é essa rotina hoje? Custo de vida, imagino que seja muito alto, porque são turnos de profissionais, né? Tem um quarto todo preparado para o Kaique dentro da casa de vocês. Como é que é essa realidade hoje? Então, hoje a gente tem um home care lá, um home care particular, não é por plano, porque o plano negou, né? Nós estamos, inclusive, entrando na justiça, porque nós temos esse direito, só que ainda tem que entrar na justiça. E aí, o que acontece? Nós fizemos vaquinha, né? Graças a Deus, as 2 primeiras vaquinhas, que foram os 2 primeiros anos, foram amigos nossos que fizeram, né? Que fizeram quando o Kaique ainda estava no hospital. Essa terceira vaquinha que nós estamos foi um grupo Razões para Acreditar, me procurou e aí fez uma vaquinha, graças a Deus teve um bom alcance. Hoje a gente paga tanto as fisioterapia em casa, quanto as fisioterapia no Servim, né? O Servim é um centro de reabilitação, e aí pagamos lá para ele 3 vezes na semana, e em casa ele também precisa ter. Ele tem em casa 2 vezes na semana. E, assim, a rotatividade de profissionais, de técnico de enfermagem, tanto de manhã quanto de noite. Teve um tempo que eu ainda tentei diminuir de dia. Eu tentei ficar com ele a parte da manhã, parte do dia, e à noite eu botava alguém para poder dormir, né? Para a gente poder descansar também. Só que, assim, eu achei que eu fosse conseguir, mas justamente nessa fase eu tive paralisia de Bell, né? O médico falou para mim, paralisia de Bell é devido ao estresse e à baixa imunidade. Então, o que me apareceu? Eu não consigo ainda psicologicamente ficar todos os dias, porque assim, uma coisa é você cuidar de um filho que está bem, né? Um neném, uma criança que nasceu, está ali precisando trocar uma foto. Outra coisa é você cuidar de um menino que está com 19 anos, que teve toda a vida dele, né, parada devido a um acidente, que hoje está fazendo uma reabilitação. Para uma mãe, para um pai, você o dia a dia ali dentro, às vezes, Não dá. não é só o cansaço físico, mas tem o mental. Né? A nossa mente nos traz a memória de várias coisas que Kaique fazia. Kaique era um menino que ele não ficava parado, né, Wallace? Ativo. O tempo todo ele brincava, zoava, cantando piada. Então, assim, hoje pra gente ainda não conseguimos ficar... vamos ficar todos os dias pra gente poder não gastar. Nós tentamos, mas a gente não consegue, entendeu? Então, assim, é necessário hoje que a gente tenha pelo menos aí 2, 3 vezes na semana alguém para ficar de dia. Às vezes eu fico 2 vezes, fico segunda e sexta, dou um período para mim descansar. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa na rua, então tem que ter alguém
durante o dia. E à noite, para a gente poder dormir, porque o Kaique a gente vira de madrugada, de 3 em 3 horas. Meu marido vira meia-noite, eu viro 3 horas da manhã e depois 6 horas da manhã. Então, assim, tem que ter alguém para estar revezando com a gente. Agora, assim, quem está aqui nos ouvindo, certamente Deus está falando com você, uma ação poderosa de Deus, Kaique sem expectativa hoje já, né, assim, já demonstrando com clareza que se recuperará. É um processo, tem um tempo de Deus, mas também tem essa solidariedade nossa enquanto pessoa, enquanto igreja. Hoje, aqui que estão nos ouvindo, para contribuir com vocês, como faz, qual o caminho, tem chave Pix, como podemos fazer para poder colaborar com esse retorno urgente do Kaique, né, Wallace? Sim, Então, hoje nós temos a chave Pix, né, que é no meu nome, fica na bio do meu Instagram, mas é o número do meu telefone, 21 966 34 1906. Mas aí, para quem não consegue gravar, não consigo gravar, tem lá nas redes sociais dele, no Instagram, na bio, né? Pode me chamar no direct ou me chamar no WhatsApp, né? Porque aí a gente consegue conversar e passar para as pessoas, certo? Porque há um tempo atrás nós tivemos vaquinhas falsas, né? Pessoas fazendo vaquinhas falsas, milhares de vaquinhas falsas. Então, está aqui na tela, aqui é a chave Pix, tá? Do Kaique. Anote aí, está aqui passando aqui no rodapé. É essa chave aqui que está aqui no direct do Instagram do Kaique. Entre em contato com a pessoa certa. Antes de porque fazer. O que não falta nesse mundo é pilantra. é isso. Pilantra. Fique atento, tem discernimento e abençoe as pessoas certas. Né? Dentro de uma história dessa, ter pessoas que se aproveitam, o que a gente só pede é que o Senhor tenha misericórdia desse tipo de gente. Mas vai estar aqui, como o pastor disse, no rodapé. Entre em contato na bio lá do Instagram. Também. Vou colocar também, pede aqui o Instagram, tá, do Kaique Melo, que eles respondem. Você que entre em contato antes para testificar que são eles e depois você faz aí a sua contribuição. O mundo conhece essa história. O mundo se mobilizou. Eles conheceram pessoas de todos os cantos do mundo que se mobilizaram, que se sensibilizaram com essa situação. Então, eu deixo aqui, você pode ser mais essa pessoa que o dia que o Kaique estiver em cima de um altar cantando, você dizer dentro da sua casa e para a sua família que nós contribuímos para essa história se tornar uma realidade, né? E também queria que vocês falassem aqui, a Central Gospel, ela tem agora, nós já estamos aqui no final, um culto, né? Que será realizado, acho que é dia 9 de julho, né? Fala um pouquinho desse evento que vai ser todo beneficente para o Kaique. Direcionado, Então, vai ser dia 9 de julho, né? Um culto beneficente para estar arrecadando dinheiro para continuarmos o tratamento, né? Porque o tratamento ele é contínuo, ele não para até ele reabilitar. E isso foi uma ideia da Úrsula, né? Ela é da Central Gospel, diretora da Central Gospel, uma das supervisoras lá. E ela me chamou e falou, Tati, nós vamos assinar o contrato, nós vamos renovar o contrato do Kaique. Legal. Na hora eu não acreditei, né? Porque assim, até então eles nem precisavam fazer isso, mas eu vi ali verdadeiramente que foi a mão de Deus. E aí ela falou, e eu quero fazer mais, eu quero fazer alguma coisa para ajudar vocês. Glória a Deus. E aí ela começou a trabalhar isso na mente dela, começou a trabalhar na mente do pessoal. E graças a Deus está aí, dia 9 de julho. Tá? Vai ser a partir das 19 horas, na igreja Advec, na sede, na Penha. Né? Nós vamos ter ali vários cantores Montevidéu, convidados. 900, Penha, Rio de Janeiro. Isso aí. Um culto beneficente, né, para o Kaique. Deus coloca isso no coração da Úrsula e ela leva o pastor Silas Malafaia, a pastora Elisete, eles abraçam a causa, estão se empenhando, divulgando para que isso venha a ser uma bênção. Né? Para a gente fica assim, muito feliz porque a gente entende que Deus usa as pessoas no momento certo. Maravilha. Então fica aqui o registro, dia 9 de julho, às 7 da noite, na Montevidéu 900, Penha, Rio de Janeiro, um cultaço para a glória de Deus e também para abençoar a vida do Kaique e dos seus pais, viu? Lá, cantores renomados da música gospel, vai ser um culto maravilhoso. Os ingressos estão sendo vendidos no site. O ingresso no site da própria Central Gospel e também na sede, né, que é a igreja lá da
a DEVEC. Fisicamente na igreja, né? E você que não puder estar, você vai poder contribuir pelo chat, pela internet, tá? Aqui, né, Wallace, a gente sempre aqui anuncia aqui nossos patrocinadores e tal. Hoje não vai ter nada disso. Aqui vamos terminar aqui com uma oração, colocar o que é na mão de Deus, Amém. a vida de vocês. E tenho certeza que esse podcast, que esse episódio também servirá para se somar aí essas vozes múltiplas que estão ecoando em favor do Kaique, de vocês, viu? Gratidão a Deus e a vocês por compartilhar aqui com a gente, não essa história. Maravilha. E eu quero que já também fazer parte dessa ação aí em volta, em busca do Kaique, né, amigo? A gente só tem a agradecer. Obrigado, tá? Pela presença de vocês. Prazer foi nosso. E espero que vocês recebam muito, muito da parte de Deus através desse programa em todas as áreas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos sim. Tati, obrigado. Danilo, obrigado. Sem vocês palavras. são o Podcast em Ação, agradece a presença de vocês. Pastor, a palavra. Nosso Deus e Pai, eterno, em nome de Jesus, queremos aqui mais uma vez agradecer. Levantar a Ti as nossas vozes em oração, primeiro para te agradecer, pelo Teu amor, graça, bondade, amabilidade, candura, doçura, em meio a dores, a choros, às lutas. Nós percebemos com clareza a Tua boa mão, essa mão incomparável, poderosa, essa mão toda poderosa que está estendida em favor de nós, da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Pai. E aqui, mais uma vez, te apresentamos, ó Deus, a vida do Kaique. É Teu servo. Tu tens chamado Teu servo para o ministério do louvor. E certamente nós cremos na Tua intervenção e no Teu milagre. E as pessoas verão que ainda há um Deus nos céus que opera milagre e faz maravilha, para além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. E que este episódio também venha, Senhor, ser uma voz para que se some a tantas outras, para que ao fim e ao cabo o Teu nome seja glorificado. Receba a nossa oração e gratidão. E também aqui estendemos, ó Pai, a oração para a vida daqueles que irão contribuir, irão semear, plantar uma semente na vida do Kaique, que o Senhor possa recompensá-los sobremodo e que a Tua bênção também os atinja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Um forte abraço.